Hello! Sejam bem-vindos. Vamos aqui esperar o pessoal chegar. Sejam bem-vindos. Hello, hello. Quem está preparado para a nossa aula hoje? Hoje diferente. Em vez de fazermos a nossa aula no Zoom, como de costume, vamos fazer hoje aqui no Instagram. Então você que já chegou no horário, começa a mandar o aviãozinho aí pro pessoal, para convidar o pessoal para a nossa live e avisar que nós já estamos ao vivo. Lúcia, seja bem-vinda. Juliana, seja bem-vinda. Dilene, seja bem-vinda. Tudo bom? Vamos lá, manda um aviãozinho pro pessoal aí participar da live com a gente. Vou dar esse tempinho para vocês convidarem o pessoal, dizer que a gente já está ao vivo aqui. Olá, Eudes, tudo bom? Seja bem-vindo à nossa live. Vamos lá, convido o pessoal, deixa o coraçãozinho aqui, tô esperando por vocês, a gente vai já começar a nossa live. Então eu vou dar esse tempinho pro pessoal ir chegando e vocês irem convidando todo mundo para participar. Isso aí, pessoal, deixa o coraçãozinho, sejam todos bem-vindos. Vamos chegando, vai mandando aviãozinho pro pessoal, convida, porque nós vamos falar hoje sobre autoestima e como que a gente vai aí ativar o nosso valor, né? Nós temos valores, capacidades, talentos incríveis. E muitas vezes a gente não está explorando isso, a gente não está aproveitando esse potencial. Então, hoje a nossa live segue com o tema autoestima. Sejam bem-vindos, pessoal. Diminuir o som aqui. Então, vocês já estão vendo aí, já estamos ao vivo. E vocês que já chegaram, a gente já vai começar a nossa live agora. Vamos começar a entrar no conteúdo nosso sobre autoestima, como ativar o nosso valor, né? Então estou compartilhando aí com vocês. A gente vai fazer uma rápida revisão do que a gente já viu nas aulas anteriores. Como eu disse logo no início da live, as nossas aulas acontecem sempre no Zoom, né? Então hoje, diferente, a gente vai estar aqui acessando, a nossa aula vai ser transmitida aqui pelo Instagram. Então, hello, todos que estão acenando aqui. Então, se você está aqui na live, avisa pro pessoal, manda um aviãozinho pro pessoal aqui, ó, embaixo. Diz para eles que já começamos a live, que nós estamos aqui, ó, para eles correrem e participar com a gente. E não esquece, ó, de mandar o coraçãozinho aí, ó. Porque quando você manda o coraçãozinho, quando você compartilha, então mais pessoas podem ser alcançadas e o algoritmo do Instagram distribui melhor o nosso acesso à nossa live para que as pessoas possam participar. Nós estaremos falando hoje, então, sobre autoestima. Essa já é a nossa terceira aula sobre autoestima. Desde o início do mês nós estamos trabalhando esse assunto, porém as nossas aulas estavam fechadas para o nosso grupo no Instagram do Zoom, e hoje nós estamos aqui no Instagram. Então, temos falado nesse tema exatamente porque esse é o mês do Outubro Rosa, o mês do autocuidado, a importância de cuidarmos não somente da nossa saúde física, mas da nossa saúde emocional, e não somente da nossa saúde emocional, mas da nossa saúde física, ou seja, a gente cuidar da gente como um todo, né? Nos valorizarmos, potencializarmos, né? Para vivermos muito, vivermos com qualidade, com realização, vivermos
felizes. Então nós temos que cuidar de todas as áreas, né, da nossa vida, no espírito, na alma e no corpo, para que a gente realmente alcance equilíbrio e viva bem. E é muito importante a gente, nesse mês do Outubro Rosa, né, aprendemos a cuidar não somente da prevenção do câncer de mama, mas se você não sabe, quem participa das minhas aulas já me ouviu falar isso, né, que muitas vezes que o câncer se alimenta de emoções negativas e muitas vezes muitas pessoas acabam potencializando, né, problemas de saúde e enfermidades por conta de questões emocionais, pela questão do equilíbrio emocional. Então é muito importante nesse mês do autocuidado nós falarmos sobre as nossas emoções, a gente cuidar da nossa qualidade de vida emocional, né? Então seja muito bem-vindo, vamos falar sobre autoestima, gente. Manda o aviãozinho aí enquanto eu vou seguir com o conteúdo. Nós vimos nas últimas aulas, né? Você vê aí, se você quiser tirar aí um print, pode tirar um print da tela, né? Então nós falamos sobre autoestima, o que seria autoestima nas últimas aulas. Eu vou recapitular muito rápido, senão a gente não consegue trabalhar o conteúdo de hoje, né? Então falamos sobre autoestima, falamos sobre os 4 pilares da autoestima, que a autoaceitação, a autoconfiança, a competência social e a rede social. Você pode dizer, mas competência social e rede social não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Competência social é a habilidade que nós temos de saber gerenciar conflitos, de saber conviver com a sociedade, aquilo que a gente consegue trazer como acréscimo de valor, agregar valor aonde nós estamos inseridos. E a rede social, bem-vindo pessoal, a rede social se refere ao círculo aonde nós estamos inseridos, quer seja no círculo familiar, no círculo profissional, se você estuda, né, ali no seu círculo de relacionamento. Então a rede social é um dos pilares que tem uma influência muito grande sobre a nossa autoestima. Por quê? Porque a forma como as pessoas com quem nós nos relacionamos, elas podem influenciar positiva ou negativamente a nossa trajetória, as nossas emoções e, por consequência, também, né, a nossa autoestima. Então, a rede social é um grupo onde nós estamos envolvidos e competência social é a forma como a gente se relaciona nos ambientes onde nós estamos inseridos, né? E como a gente traz acréscimo, como a gente influencia, como a gente agrega valor, né? Sejam bem-vindos! Então, aí, nós falamos sobre todos esses pontos nas nossas últimas lives, né? A autoestima é como uma flor que precisa ser regada. Depois que você começa a fornecer água, ela cresce e se espalha por toda a sua vida. Ou seja, quando nós estamos com a autoestima bem equilibrada, todas as áreas da nossa vida são influenciadas, né? Comece a alimentar esse cuidado com você mesmo e você vai perceber como tudo vai ficar muito mais positivo. Então, como é importante poder, como a gente colocou essa live, né, como a gente tem colocado essas aulas, o poder da nossa autoestima. Quando a nossa autoestima está equilibrada, positiva, tudo ao nosso redor também parece estar positivo, começa a fluir, parece que mais naturalmente a gente consegue, né, se posicionar melhor nos ambientes, a gente se ver de uma forma melhor onde a gente está inserido. Quando a nossa autoestima também está abalada, obviamente, né? A gente tende a ver mais o negativo, aquilo que a gente tende a se depreciar, a gente tende a não ver a nossa potência, o nosso valor, e a gente acaba perdendo nas relações sociais, nas nossas conquistas, nossos sonhos ficam comprometidos. Então, quando a gente trabalha, a gente se cuida, rega a nossa autoestima, então todas as nossas outras áreas acabam sendo influenciadas. Falamos sobre hábitos tóxicos, né? Alguns hábitos tóxicos que acabam, né, piorando o nosso equilíbrio, o nosso equilíbrio emocional, a nossa autoestima, como por exemplo se comparar, se desvalorizar, enfim. E aí vocês podem ver, quem quiser, e tirar um print da tela, né? Procrastinar também é um hábito tóxico, porque a gente acaba prorrogando e quando a gente vê aquele problema fica muito grande, a gente não consegue administrar, a gente não consegue lidar bem com ele, né? Ou a gente se sente fracassado porque adiou a ponto de se tornar irremediável, a gente acaba se sentindo um pouco fracassado.
Presente. Isso aí, Karina. A Karina chegou aqui dizendo assim, ó, presente aqui, ó. Muito bem, seja bem-vinda. Né? Então, é muito importante a gente observar se nós estamos vivendo algum desses hábitos tóxicos que você vê aí na tela. A gente não vai entrar muito no mérito da questão, porque já foram de algumas aulas passadas. Né? Se você quiser, então, tirar print, vou esperar aí, ó, rapidinho você tirar o print, para você conseguir aí administrar, ver, depois perceber, avaliar se você está vivenciando algum desses hábitos tóxicos que tem comprometido, né, ali a tua autoestima, a tua jornada de vida, e automaticamente prejudicando, né, o seu avanço, o seu êxito. Hábitos que elevam, nós também falamos sobre os hábitos que elevam a nossa autoestima, né? Como a gente se conhecer melhor, é muito importante a gente ter um conhecimento melhor, você aprender a viver o perdão, você se perdoar, você perdoar os outros, né? Então são coisas que elevam, quando você desenvolve a capacidade de se perdoar pelos seus erros, pelas suas falhas, pelas oportunidades que você perdeu, pelas falhas que você cometeu em algum tipo de relacionamento, isso vai ajudar você, né? Quando você aprende a perdoar e a liberar perdão para si mesmo, para outras pessoas, automaticamente você vai se sentir melhor, mais valorizada, né? Essa sensação que vem de dentro para fora, ela vai ampliar. E tem a gratidão, tem o círculo íntimo, né? E nós falamos sobre todos esses hábitos que ajudam a elevar a nossa autoestima. E aí na segunda aula falamos sobre autocuidado, ou seja, você cuidar de você mesmo, você criar situações em que você possa preservar sua saúde mental, sua saúde física, sua saúde emocional, né? E todas as áreas que envolvem a sua qualidade de vida, a sua persona. Né? Aí falamos sobre, ainda dentro do autocuidado, falamos sobre os benefícios que o autocuidado traz, como inclusive a melhoria da saúde. Se melhora a saúde, a gente diminui os gastos, né, com tratamentos médicos, enfim, porque a gente passa a cuidar melhor da nossa saúde, agir de uma forma mais preventiva. Sim, vou deixar salvo para depois. Então, não se preocupe, vai ficar salvo. Mas convido o pessoal para vir assistir, participar aqui com a gente, porque é muito melhor essa interação. E se ao longo da nossa live você tiver alguma pergunta ou quiser acrescentar alguma coisa, eu estou aqui acompanhando o bate-papo. Então vai jogando aí, vocês sabem que eu gosto de interação, né? Eu gosto de ver vocês participando comigo para mim não me sentir sozinha aqui do outro lado. Então eu preciso que vocês realmente, que estão aí na live comigo, interajam aqui pelo nosso chat aqui abaixo, tá bom? Então, manda aí suas mensagens. Então, falamos sobre os benefícios. Quando a gente cuida da nossa saúde de uma forma mais preventiva, automaticamente a gente diminui os nossos gastos com a saúde, a gente adoece muito menos, né? Então, quando a gente, outro grande benefício da gente desenvolver o autocuidado é que a nossa autoestima acaba se elevando, né? A gente se cuida melhor, a gente se sente melhor, a gente se sente mais bonito, mais bem cuidado, mais bem vestido. Então isso nos dá uma sensação de empoderamento, né? Aumenta a nossa autoconfiança, ou seja, a gente consegue chegar num ambiente e trazer maior influência, porque a gente se sente empoderado, a gente se sente confiante, né? Então com isso a gente consegue entrar no ambiente não para simplesmente ser receptivo no ambiente, mas para a gente também ser contribuinte, né? A gente se sente no empoderamento, no posicionamento de dizer assim, eu tenho conteúdo para agregar, porque a gente se conhece melhor, a gente se cuida melhor, a gente se sente melhor com a gente mesmo, né? Então esses são alguns benefícios que a gente falou na segunda aula, que foi semana passada, sobre os benefícios, sobre o autocuidado, né? Na aula sobre o autocuidado. Como a gente se prepara para vivermos o autocuidado, né? Então aí é uma questão de separar tempo para a gente pensar. A gente estabeleceu aí algumas ações que a gente pode tomar, né? Separar tempo para pensar, avaliar como é o seu dia a dia, como você gostaria. Será que o seu dia a dia, a forma como você vive, a tua rotina hoje, ela te realiza, né? Ela te faz... ela é exatamente aquilo que você queria que fosse, porque se a sua rotina hoje não é aquilo que você deseja para você, então tá na hora de você estabelecer algumas mudanças. Não é você esperar ou você se acostumar, porque se a gente mas eu vou me acostumar, é isso mesmo. O esforço que você desprende para se acostumar, se adaptar com uma situação
que não é exatamente aquilo que você deseja para você, é o mesmo esforço que você vai desprender para você estabelecer uma mudança. Não, então eu vou mudar e vou criar situações para que eu possa realmente viver uma vida de maior realização. Então, implementar uma mudança é o mesmo esforço que você vai desprender para você se manter acostumado a uma situação que não te realiza. Então, decida hoje por aquilo que é melhor para você, implementar mudanças que vão ser benéficas para a tua trajetória no futuro. Decida mudar hoje, valorizar aquilo que você tem, né? Potencializar o seu valor, viver aquela vida que você deseja, né? Então, essas são uma das formas da gente se preparar para viver o autocuidado, né? Outro, coloque na balança aquilo que te limita, que te impede de chegar aonde você quer chegar. Veja quais são tuas crenças limitantes, quais são os impedimentos que te impedem, que te roubam a energia e te impedem de chegar no teu objetivo. Então nós falamos isso na semana passada sobre o autocuidado. Lembrando que a gente está só aqui, né, fazendo uma recapitulação para entrarmos no conteúdo de hoje. E algumas ações de autocuidado que são básicas, a gente aprender a colocar na nossa rotina exercícios físicos, porque vai valorizar a nossa saúde, vai te ajudar a perder aqueles quilinhos a mais, a melhorar ali o tônus muscular, você vai se sentir, né, com mais vigor, com mais energia, com mais vivacidade, você vai começar, né, a se sentir mais satisfeito com o seu corpo, né? Então, exercício físico é uma forma excelente de você talvez dar o ponto de partida para viver esse autocuidado, começar a elaborar essa mudança. Sabe aqueles quilinhos a mais? Você não vai perder aqueles 10 quilos a mais de uma vez, mas você pode decidir começar hoje essa jornada, né, por uma vida mais saudável. Então, exercícios físicos estão incluídos, né, aí dentro do autocuidado. A higiene pessoal, né, isso é muito importante. Até citei aquela história da foto do homem faltando o dente, né, o dente da frente, e a gente só percebeu que ele estava sem sobrancelha depois que o texto disse: estar sem o dente é tão significativo que você nem percebeu que a pessoa não tinha sobrancelha. Então, tipo assim, como a gente cuida da nossa higiene, se a gente não cuidar devidamente, a gente vai acabar acarretando prejuízos mais lá na frente, né? A Ana falou aqui, eu corro bastante, é verdade, eu acompanho sempre, né? Já fez aí meia maratona, né, Ana? Eu tenho que aprender contigo aí umas técnicas de caminhada, de corrida. Esse não é o meu forte, confesso, eu prefiro academia. Gosto de fazer exercícios, mas eu prefiro academia. Só que nesse momento de pandemia que as academias fecharam, né? A gente se viu limitado num grande passo, porque nem a academia do prédio não estava liberada. Então, assim, essa pandemia me acrescentou aí uns quilinhos a mais, que agora eu tenho que correr atrás do prejuízo. Fazer exercícios é muito bom, né? Amei o colar. Ai, obrigada! É isso aí, gente. Eu gosto quando vocês interagem aqui comigo, né? Não esquece, vão colocando o coraçãozinho aí se você estiver gostando da aula, que eu vou saber. Se vocês não mandarem coração, eu vou achar que vocês não estão gostando da aula de hoje, né? Então, se você está gostando, vai deixando seu coraçãozinho aí. E se você acha que tem alguém que você conhece que poderia estar aqui nessa live, convida ela aí, manda um aviãozinho para ela participar com a gente, né? Então, a higiene pessoal é importante. Essas são algumas ações de autocuidado que nós vimos na semana passada. Essa é só uma recapitulação. Respeitar os seus limites, gerenciar o seu tempo. Por que gerenciar o tempo está inserido dentro do autocuidado? Porque quando a gente não organiza o nosso tempo, a gente acaba fazendo só aquilo que é urgente, esquece o que é importante. E aí a gente começa a viver avalanches, viver perdas, perder oportunidades, atrasar os nossos planos e projetos. A gente começa a falhar em algumas situações porque o nosso tempo não está otimizado. A gente começa a se sobrecarregar e aí tudo isso acaba afetando a nossa autoestima. Por quê? Porque a gente se sente incapaz porque não conseguiu alcançar uma meta, ou não conseguiu corresponder com um objetivo, ou com terminar uma tarefa. A gente acaba se sentindo frustrado. E todos esses sentimentos negativos começam a aflorar e a nossa autoestima começa,
a diminuir. Então, se a gente aprende a gerenciar o nosso tempo, a gente acaba ficando muito mais produtivo e a gente descobre, porque a gente fala assim, que eu não tenho tempo, né? Essa é uma frase muito comum hoje em dia. Mas muitas vezes esse não tenho tempo está mais associado à falta de organização de tempo do que realmente você não ter tempo. Né? Porque quando você para e começa a organizar, você começa a perceber que sempre sobra uma horinha aqui, meia horinha ali, e se você organiza e otimiza, vai sobrar um tempinho a mais para você fazer um exercício, para você ler um livro. Você vai começar a perceber que você tem dado tempo a coisas que não são importantes, que não são fundamentais, e aí você começa a excluir essas coisas que não são tão importantes e dar prioridade, né, àquilo que realmente vale a pena. Saúde preventiva e cuidado emocional. Então esses foram alguns pontos que nós vimos nas aulas passadas, quando falamos sobre autoestima. Então vamos entrar no conteúdo aqui da aula de hoje. Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui no chat. Vamos lá. Vem que eu te ensino. Eu vou, Carol. Paciência, é verdade. Já corre há bastante tempo. Eu sou meio molenga para caminhar, mas eu tô caminhando 6 km por dia, já é alguma coisa. Amou também, houve outra pessoa que amou meu colar. O colar tá fazendo mais sucesso que eu, porque eu não tô vendo ninguém dando like na aula, né? Mas o colar, então, aqui ele vai ficar de lembrete. Manda coraçãozinho aí pra aula de hoje. Academia em casa, levantando galão de água. A gente, inclusive, logo no começo da pandemia, quem me acompanha aqui sabe que eu fiz uma série de lives, SOS emocional, enfim, fizemos uma série de lives. Em uma delas a gente teve aqui uma personal trainer que nos passou alguns exercícios para a gente fazer em casa nesse período de pandemia, que você não precisava de equipamento de academia, você não precisava de repente sair de dentro da tua casa, do teu apartamento, mas que dentro de casa você conseguia fazer exercícios e manter ali a boa forma nesse tempo de pandemia. Então eu acho que ainda deve estar salvo aqui no IGTV ou no meu feed, ainda deve ter essa live salva aí para vocês assistirem. Tem gente acenando, vou responder aqui agora. Tá bom, isso aí, agora atualizei então. Então vamos lá para o conteúdo de hoje, né? Vamos continuar falando sobre esse tema da autoestima, mas nesse momento a gente já falou o que é autoestima na primeira aula. Na segunda aula a gente falou sobre o autocuidado, que anda lado a lado com a autoestima, e que quando nós estamos cuidando, vivenciando o autocuidado, a nossa autoestima automaticamente se eleva, né? E hoje nós vamos falar sobre outro ponto que é muito importante para nos ajudar a elevar, ativar a nossa autoestima, né? Elevar, ativar o nosso valor. Então, autoestima nada mais é do que a compreensão, a análise subjetiva que a gente faz a respeito de nós mesmos. É subjetiva, porque muitas vezes essa análise ela pode não estar exatamente de acordo com a análise que a sociedade faz. Às vezes, quando a nossa autoestima está lá embaixo, a gente se vê completamente desvalorizado, e a sociedade, as pessoas que nos cercam, do nosso círculo íntimo, né, nos veem de uma outra forma, veem qualidades em nós, veem nosso potencial, as nossas habilidades, que muitas vezes nós não estamos conseguindo ver, não estamos conseguindo observar, né? Então, quando ela também está muito elevada, né, a gente está se vendo de um jeito que não é real, né? E aí as pessoas dizem, tá se achando, mas não tá tudo isso. Então o ideal é a gente realmente ter esse equilíbrio. Mas a autoestima é essa análise, esse julgamento subjetivo que nós fazemos. Ele não é concreto, ele não é palpável, né? Mas é um julgamento subjetivo que nós fazemos acerca de nós mesmos. Então eu quero começar aqui lendo essa frase. Vocês sempre me ouviram dizer e sempre vão me ouvir dizer que um dos principais livros sobre psicologia emocional, que tem conteúdo para todas as situações emocionais, né, que é um livro fantástico sobre psicologia emocional, para mim é a Bíblia, né? Então ela tem muitos conteúdos que podemos extrair que vão nos ajudar na nossa área emocional. E eu vou citar aqui um texto que fala muito claramente sobre o que nós vamos
falar hoje é esse que está aí na sua tela, né? Esse versículo de Mateus capítulo 5. 5 é 6? Deixa eu ver. Meu slide aqui. Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23 diz assim: são os olhos, os nossos olhos, né? A lâmpada do nosso corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo vai ser iluminado, luminoso. Porém, se os nossos olhos, ou seja, se o seu olho for mau, todo o teu corpo estará em trevas. Algumas versões dizem estará no escuro, né? Portanto, caso a luz que há em você sejam trevas, grandes trevas serão. Por que esse texto fala, eu associo esse texto à psicologia emocional e eu digo que ele tem relação com a nossa autoestima, com o conteúdo que nós estamos trabalhando aqui nessa live. Porque muitas vezes nós nos vemos de forma distorcida. E aí tem um outro texto que depois a gente vai citar também, de Provérbios, capítulo 7, versículo 23, que diz: assim como imagina a sua alma, assim é. Assim como a gente se imagina, como a gente se observa, como a gente se vê, assim vai ser. Então, se eu me vejo de uma forma negativa, se eu me vejo apenas com falhas, se eu observo em mim, no meu corpo, ou nas minhas atitudes, se eu só percebo aquilo que é negativo, então eu vou estar vendo só escuridão, só o negativo. Mas se eu começo a treinar o meu pensamento, os meus olhos, para verem o que é bom, eu colocar o filtro do bom nos meus olhos, então tudo que eu for ver vai ser luminoso, vai resplandecer. Se eu olhar para mim e disser, eu só olhar e ver o que eu não admiro, gente, não tenho vergonha de falar, né? A minha idade, eu sei que tem muitas mulheres que têm problemas com relação a isso, eu sou super tranquila, né? Então, eu tenho 41 anos, é natural que, com o passar dos anos, já tá vendo, começando a marcar as linhas de expressão, isso é natural, não é? Mas se eu começar a focar só no que tá negativo, eu tô cheia de ruga, eu tenho pé de galinha, minhas marcas de expressão, isso, aquilo, não é? Se eu começar a olhar só para o negativo, os meus olhos estão voltados para o mal. Então eu só vou ver coisas ruins. E não só a meu respeito, mas a respeito de todas as coisas que me cercam. Não é? Então a tendência de eu só conseguir ver o lado negativo das coisas vai aumentar. Tanto o lado negativo acerca de mim mesmo, como acerca do mundo onde eu estou inserido, da sociedade, enfim. Quem é que consegue viver bem, realizado, feliz, se não consegue ver aquilo de bom que está ao seu redor ou aquilo de bom que tem em si mesmo, né? Só consegue ver o negativo. Então, se os nossos olhos forem bons, se eu começar a treinar, colocar um filtro, né? Uma lente nos meus olhos para ver as coisas boas, né? Então, tudo em mim vai ser luminoso. Eu vou conseguir perceber mais as coisas positivas, mais aquilo que é bom do que aquilo que é negativo. E ao invés de eu só perceber problemas e dificuldades, coisas ruins, eu vou conseguir perceber as coisas boas. Para cada problema eu vou ter muito mais solução, né? Eu vou conseguir perceber a vida com muito mais clareza, com muito mais definição, com muito mais facilidade. Então a gente precisa começar a aprender a treinar os nossos olhos. Se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo vai ser luminoso. Como você se vê? Né? Como você que está assistindo essa live aqui comigo, né? Como você se enxerga hoje? Se eu perguntasse hoje para você, vou ver aqui quem está aqui, quem é o Israel? Quem é a Juliana? Quem é o Joshua? Quem é a Ruth? Quem é a Lúcia? Quem é você? Como você se vê? O que você me diria? Como você se resumiria para mim hoje? Se eu não te conhecesse, tem gente que está aqui e eu realmente não conheço, como teve algumas pessoas que entraram aqui agora. Eu não conheço você. Mas se eu te perguntasse hoje, quem é você? Em poucas palavras, o que você ia dizer para mim? Como você iria se expressar? Qual seria o resumo, né, que você me traria a seu respeito? Tem muitas pessoas que só veem o lado negativo. Eu não sou uma pessoa muito comunicativa, eu sou tímida,
eu não gosto de estar rodeado de muitas pessoas, não sou muito bonita, não sou muito carismática. Tem pessoas que são assim, se você perguntar, mas tem outras pessoas que elas vão dizer assim, os olhos dela são bons, ela vai procurar o que é positivo, ela vai ter questões negativas a respeito dela. Claro, todos nós temos, né? Todos nós temos áreas do nosso corpo que a gente não gosta, todos nós temos ações, comportamentos, atitudes que a gente não gosta, que a gente é pego de surpresa, né? Cometendo alguns deslizes, algumas falhas. Então é natural que a gente não se ame por completo, mas a gente precisa pelo menos esforçar para ter ter os nossos olhos focados naquilo que é bom, vermos as coisas com bons olhos, né? Então olha só, se você tivesse que me dizer quem você ia dizer o quê? Né? Se alguém perguntasse hoje sobre a Juliane, né? A Juliane é mãe, apaixonada, eu gosto de ajudar pessoas, já fui tímida, não sou mais, eu gosto de interagir, eu gosto de ver, de trazer conteúdo, eu gosto de agregar valor. Então quais são as coisas boas que há em você? Como você se vê? Né? Se for falar fisicamente, esses dias inclusive eu estive numa clínica, coisas que a gente básicas, confesso pra vocês que eu morro de medo de qualquer tipo de cirurgia plástica, não condeno, mas eu também não faria por medo mesmo, eu não gosto, não iria para uma mesa no centro de cirurgia fazer uma lipo, pelo menos hoje eu não teria coragem. Não sou contra, acho que tem muita gente que eu acho que valorizou muito, né? Isso é uma questão pessoal. Mas tem coisas em mim que eu gostaria, por exemplo, né? Começar a limitar essas marcas de expressão. Eu gostaria, né? Exatamente para a gente poder se apresentar de uma forma, evitar que a pele caia e se apresentar de uma forma mais agradável, me sentir bem comigo mesmo. Então tem coisas que a gente pode sim ter, né? Olhar ali com bons olhos, olha, eu posso melhorar isso aqui. Tem áreas da nossa vida que a gente precisa trabalhar para serem valorizados, mas perfeição ninguém vai alcançar. Esses dias, inclusive, eu fiz uma postagem dizendo que você precisa ser real e não perfeita, né? Você não tem obrigação de ser perfeita, de ter o nariz perfeito, a boca perfeita. E eu cheguei esses dias na clínica, como eu estava dizendo, e ela disse assim, o que você quer mudar? Não tenho tanta coisa, assim, não queria mudar, colocar preenchimento labial, fazer rinomodelação. Eu disse assim, olha, eu amo meu nariz, gosto muito da minha boca, não quero arquear a sobrancelha, estou satisfeita, né? Eu só queria, né, de repente dar uma melhorada aqui e ali, enfim, né? É mais as linhas de expressão mesmo que já incomoda. Então, assim, a gente tem que aprender a se amar com o que a gente tem, ser apaixonada. Você é apaixonada por você? Você é apaixonada por quem você é? Pelas coisas que você já conquistou? Ou você está sempre olhando, comparando com quem é o outro, o corpo do outro, as feições do outro, o cabelo do outro, a vida do outro, porque a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa, só que não é verdade, né? Às vezes é a forma distorcida como os nossos olhos veem. Então, você é apaixonada por você? Né? Você se ama? O que você admira em você? Então a gente precisa aprender a se ver com outros olhos. Alguém que vale a pena conhecer. Olha, isso aí, ó. Tem aqui gente muito resolvida, dizendo assim, eu sou alguém que vale a pena se conhecer. E é verdade, agrega muito valor, eu concordo, né? Sanguínea, kkk, por aí já tira, verdade. Então vamos lá. Então a autoestima, na verdade, é a avaliação subjetiva que nós fazemos a nosso respeito, né? E aí eu citei já esse versículo de Provérbios 23, capítulo 7. Assim como imagina a sua alma, né? Assim ele é. Assim como você se imagina, assim você vai ser. Como é que você se imagina? Como é que você se imagina? Eu faço muito essa pergunta a algumas pessoas. E principalmente quando eu estou fazendo algum tipo de seleção, né, como psicóloga, e eu pergunto, como você se imagina daqui a 5 anos? Você consegue idealizar isso? Será que a vida que você está vivendo hoje, né, ela vai realmente te levar para a vida que você quer daqui a 5 anos? Como você tem hoje se percebido a tua trajetória, a tua rotina, tudo isso realmente vai te levar a quem você quer ser? Como imagina a tua alma? Como você se imagina daqui a 5 anos?
né? Porque se a gente sabe exatamente como a gente quer estar daqui a 5 anos, então eu vou viver o momento presente, gerando o que eu quero viver, alcançar, conquistar daqui a 5 anos. Então, como que eu me imagino daqui a 5 anos e como eu me imagino hoje? Que mudanças eu preciso fazer? Né? Qual é o meu estado atual, que é como eu estou hoje, e qual é o meu estado desejado, como eu quero estar daqui a 5 anos, daqui a 3 anos, daqui a 2 anos, enfim, né? Qual é o teu projeto de vida? Como você quer estar? O que você quer estar experimentando? O que você quer ter alcançado? Então o teu hoje, o teu estado atual hoje é que precisa ser valorizado. Você precisa ativar o seu valor hoje. E o primeiro passo é você começar a ver com outros olhos, mudar o teu mindset, né? Mudar a tua forma de pensar. E aí, se você seguir aí no slide, você vai ver uma pergunta que eu quero fazer para você. Quem é você? Quem eu sou? Pergunte isso para você. Quem eu sou? Como você se vê? E o que é viver para você? O que é viver para você? Né? Eu acho muito legal quando quem conhece a Bíblia aqui, eu sei que talvez nem todos partilhem da mesma fé que eu, mas quando você vê o apóstolo Paulo na Bíblia falando, ele diz assim: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu acho essa frase muito, muito forte. Né? Ele era alguém extremamente já resolvido com quem ele era. O que era o viver para ele? Como ele queria viver? Ele queria ser como quem? Quem que ele admirava? Com quem ele se espelhava? E ele se espelhava claramente em Cristo, né? E ele dizia: para mim o viver é Cristo. Ele já tinha estabelecido o padrão de vida que ele queria. Será que nós temos isso concreto na nossa mente? Né? Uma pessoa colocou aqui: eu quero ter alcançado minha liberdade financeira. O que você quer ter alcançado daqui a 5 anos, né? Mas se você hoje, por exemplo, se vê incapaz, se você acha que você não consegue fazer, se você estiver construindo crenças limitantes, talvez daqui a 5 anos, daqui a 10 anos você não chegue aonde você quer chegar. Por quê? Porque a forma como você se vê e como você se valoriza está distorcida. Você acha às vezes que você não é capaz, e você é. Você tem habilidade, você tem capacidade, você tem dons, você tem conhecimentos que podem te levar muito além do que você já alcançou hoje, de onde você está hoje. Só depende de você, porque a gente às vezes fica esperando que o outro nos valorize, que o outro nos honre, que o outro nos reconheça. Mas esse valor, ele é construído de dentro para fora. Eu não preciso esperar que o outro me honre, que o outro me reconheça, que o outro me dê oportunidade, que o outro me valorize. Eu preciso ter esse valor dentro de mim tão claro, tão estabelecido, ativar essa potência em mim, que eu vou ser incapaz muitas vezes de receber até um não. Não, tudo bem, ela me disse não, mas eu vou ter outras pessoas que me dizem sim. Algum tempo atrás eu li, já faz uns 2, 3 anos, né? Que eu li o livro dos... Gente, deixa eu ver. O nome dele me fugiu agora, porque tem uma outra pessoa que tem um nome parecido e eu esqueci. Ele é um palestrante muito conhecido e ele não tem os membros, ele não tem os braços, ele não tem as pernas. Se alguém lembrar o nome aqui que me fugiu da mente, alguém daqui lembra? Ele é um palestrante, ele é americano, né? E ele não tem os braços, ele não tem os membros, nem os braços, nem as pernas. E o livro eu comprei, era um livrinho para crianças, para ler com os meus filhos, né? A história dele, é um livro dele. Se você lembrar o nome dele, você pode... Nick Fujivik, né? E ele conta a trajetória dele, isso, Israel colocou, Nick, né? Ele conta nesse livro a trajetória dele, ele fala que quando ele disse assim: eu decidi, eu vou ser palestrante motivacional. E ele começou a fazer ligações, ele começou a ligar para as escolas, dizendo: olha, eu sou palestrante, quero palestrar na sua escola, tal. E ele recebeu todas as ligações que ele fazia, ele recebia não.
né? E ele começou a pensar em desistir, até que ele entendeu, o não eu já tenho, eu preciso trabalhar pelo sim. E aí ele conseguiu um sim, foi nessa escola, deu uma palestra nessa escola, e ali começou a jornada dele como palestrante. Mas ele poderia ter desistido, ele poderia ter olhado só para as debilidades dele, né? O fato de ele não ter membros, as dificuldades de locomoção. Mas ele entendeu o valor que ele tinha e ele seguiu adiante. Ele disse, eu não vou desistir, eu vou seguir adiante, eu sei exatamente quem eu sou. Eu sou um palestrante motivacional, por quê? Porque eu tenho uma história de superação. E o cara tem realmente uma história de superação incrível, fantástica. Porque tem pessoas que têm muito menos limitações que ele e que teriam muito mais condições de avançar, de conquistar, que tem braço, tem perna, enfim, tem um corpo perfeito, mas vive muito mais preso, muito mais limitado e avança muito menos do que ele. Então ele tem uma história de superação incrível e ele decidiu quem ele era. Paulo, ele tinha claramente na mente dele quem ele era, né? Em quem ele ia se espelhar. Ele disse, para mim viver é Cristo. Esse era o modelo dele, era o referencial dele. Todos nós precisamos ter um modelo, precisamos ter alguém em quem se espelhar, alguém que nos desafie, nos motive, nos estimule a sair do ponto onde nós estamos para o ponto onde nós desejamos chegar. Não é? Então é muito importante que você comece a se conhecer e saber quais são os teus valores, mas também quais são as tuas debilidades. Para que você não seja pego de surpresa pelas suas debilidades e acabe ficando travado. Para que você consiga trabalhar as suas debilidades de maneira que elas não sejam mais uma debilidade que te prenda, que te segure. Então é importante que a gente realmente se conheça e entenda quem nós somos, quem você é. De que forma você pode agregar valor. No que você é bom. Então a gente precisa começar a ativar o nosso valor, começar a se perceber de uma forma mais clara, né? A gente começar a valorizar aquilo que nós temos. Obrigado, pessoal, que está dando like aí na aula, isso até estimula, até aumentou aí os coraçãozinhos, né? Estimula a gente que está aqui do outro lado, meio se sentindo sozinho. Tem algumas pessoas aqui assistindo aqui a live ao vivo aqui comigo, mas não é a mesma coisa que você estar no auditório falando para as pessoas, né? Vendo o semblante das pessoas e poder interagir. Então a nossa forma de interagir aqui no online é você comentar aqui, né? É você compartilhar aí com o aviãozinho e é você deixando o seu like. Então participa da live aí comigo, né? Então o nosso cérebro, ele está em constante mudança, né? Principalmente quando a gente está em desenvolvimento. Mas o nosso cérebro, ele segue padrões. Quem já me ouviu falar, inclusive, por exemplo, nas aulas que eu falo muito sobre depressão, eu falo muito sobre o protocolo da depressão. Exatamente por isso, porque o nosso cérebro, ele segue padrões, ele respeita padrões, ele tem protocolos. Então, nós precisamos começar a entender qual é a nossa forma de pensamento, qual o protocolo que o nosso cérebro segue. E muitas vezes, talvez, você esteja vivendo um protocolo que te deprecie, que te desvalorize, que não te potencializa. E você precisa começar a identificar isso e fazer o caminho contrário. Começar a mudar a tua forma de pensar para que você consiga se valorizar, para que você consiga despertar o melhor de você, para que você consiga transicionar aquilo que talvez hoje seja uma crença limitante, seja uma debilidade que você tenha, você conseguir mudar essa chave, virar essa chave, trazer um novo significado. A gente não pode cair naquela lenda urbana, vamos dizer assim, né, da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela, porque isso não é verdade. Nós temos plena condição, estrutura mental, de raciocínio para realmente estabelecer mudanças que sejam necessárias. E nesse mês do Outubro Rosa, o mês do autocuidado, eu quero estimular a você a fazer mudanças que valorizem quem você é, porque você tem um valor, você é especial, você é única. O problema é que nós vivemos hoje numa sociedade que quer todo mundo viver dentro do mesmo padrão, e isso é impossível.
Porque nós somos pessoas diferentes, nós somos pessoas distintas. Eu nunca vou ser igual a Lúcia, ou igual a Kátia, ou igual, né, a Juliana, ou enfim, eu nunca vou ser igual. Eu tenho as minhas características que me tornam única. E é essa característica única que vai agregar valor para a sociedade. É essa diferença que existe dentro de você que é importante para mudar e agregar, acrescentar no lugar onde você está inserido. Mas muitas vezes a gente se apaga, a gente se anula, ou a gente quer ser o outro. Tá atrasada, é verdade. Tem gente colocando aí, tô atrasada, mas que bom que você tá aqui, isso aqui é importante. Também atrasei hoje. Tô de olho em vocês. Quando é no Zoom, vocês chegam cedo. Tô de olho. Mas o importante é que vocês estão aqui. Então a gente, muitas vezes, as pessoas estabelecem um padrão. Se eu não tiver aquele corpo, eu tô feia. Se eu não tiver aquele cabelo, se eu não tiver aquele... se eu não souber me maquiar daquele jeito, se eu não conseguir me vestir daquela forma, a gente começa a estabelecer padrões que vão nos anulando. E muitas vezes são padrões, gente, inalcançáveis, que não tem como. E aí as pessoas acabam perdendo a sua identidade, acabam esquecendo quem elas são na verdade, né? E o importante é você ser real, não perfeita. É você ser quem você é. E é nessa sua característica, nessa sua identidade, em quem você é, na pessoa que você é que você vai trazer realmente contribuição para o mundo. Agora, você imagina se todos fôssemos do mesmo corpo, as mesmas feições, tivéssemos as mesmas características, falássemos da mesma forma, que mundo nós viveríamos? Um mundo robotizado, um mundo metódico, um mundo maçante, seria terrível. Então, qual é o teu valor? O que você pode trazer de contribuição para o mundo? Qual é o teu propósito de vida? Você já descobriu isso? Você já se conhece? Você sabe quem você é? Então está na hora de você ativar essa pessoa que pode estar aí vivendo uma identidade equivocada, vivendo a identidade de outra pessoa. Está na hora de você ativar quem você realmente é, o valor que você tem para trazer para a sociedade. Porque você é precioso, preciosa, você tem qualidades que são insubstituíveis. Bom tema, seja bem-vinda. O Instagram faz o inalcançável parecer alcançável. As redes sociais influenciam demais, sim. Parece que tudo é possível, né? As pessoas fazem, muitas vezes, elas colocam a vida delas nas redes sociais como se fosse uma vida totalmente glamurosa, luxuosa, cheia de plumas e paetês, uma vida fácil, né? E, na verdade, muitas vezes isso só são máscaras, não são reais, não são fatos. Né? Hoje isso até está mudando. Hoje quem humaniza, quem é verdadeiro, quem é real, é o que realmente tem atraído o público. Mas ainda existe muito a influência, principalmente agora com essa questão das redes sociais, que as pessoas querem imitar os outros, elas querem ter o sucesso do outro, elas querem fazer o que o outro fez, elas querem seguir o mesmo caminho, elas querem repetir. E, sinceramente, repetir não é o resultado. Você repetir o que o outro fez, isso não te garante ter o mesmo resultado, não te garante ter o mesmo êxito. Você tem que seguir a tua trajetória, viver a tua identidade e não ficar vivendo a cópia do que a rede social estabelece, do que a rede social cobra, do que a rede social exige, do que a sociedade exige, ou o lugar onde você está inserido exige. Você precisa descobrir o seu valor, o seu propósito, quem você é. Você precisa cuidar de você, se valorizar, se amar. Então, a realidade é que as nossas emoções, elas são um produto da maneira como nós pensamos. Isso é fato. A forma como eu penso vai ser como eu me sinto. Assim como imagina a sua alma, assim é. Cada um tem a sua personalidade, somos únicos, exclusivos, né? Incopiáveis, né? Incomparáveis. E esse é o teu valor, é você não ser igual a ninguém. Então valorize quem você é você, né? Não tente ser a cópia, não tente, sabe,
entrar no ambiente e fazer como se você fosse uma esponja, sugar o ambiente e anular quem você realmente é, o que você pode fazer, né? Então, como nós pensamos dita realmente como nós vamos nos sentir. Tem uma frase, eu não me lembro exatamente de quem é, mas diz assim: 2 barcos soprados pelo mesmo vento seguem em direções diferentes. A diferença entre eles é a posição das velas. Então, a forma como nós posicionamos a nossa vela, a nossa identidade, o nosso valor, vai nos levar para o nosso destino ou vai nos levar na direção contrária. Então, como você hoje tem aprumado as suas velas? Como você tem hoje se visto, se percebido, se valorizado? Será que a vida que você vive hoje realmente vai te levar a alcançar os teus sonhos, os teus projetos de futuro? Será que você vive hoje realmente a tua essência, a essência de quem você é, esse ser único, maravilhoso, cheio de habilidades, de qualidades, que muitas vezes você nem está conseguindo perceber? Você está submerso nas dores, nos fracassos, nos medos, na cópia, em querer ser o que propõe para você, em vez de você ser quem você é. Talvez você esteja abafando, talvez essa tua vela esteja apontando você para a direção contrária. O vento é o mesmo para todos, mas a forma como eu me posiciono vai mudar a minha trajetória. E aí nós vamos falar hoje exatamente sobre esse ponto, né? Sobre o pensamento. O nosso pensamento, eles correm selvagemente em direções distintas, né? Muitas vezes a gente nem tem controle, a gente nem sabe o que a gente tem pensado, o que passa na nossa cabeça. A gente não controla os nossos pensamentos, mas deveríamos. É um erro muito grande a gente não parar para avaliar como nós estamos pensando. Então, a nossa autoestima desculpa, deixa eu só voltar aqui. Então, é possível a gente conseguir controlar os nossos pensamentos? Você acha que é possível ou não? Às vezes eu faço esse exercício eu estimulo os meus pacientes a avaliarem seus pensamentos. E é impressionante como eles têm dificuldade de organizar os pensamentos. É impressionante como a gente tem dificuldade de reconhecer como a gente pensa, como a gente se sente e fazer essa associação, conseguir organizar isso numa rotina diária. Terminar o dia e dizer assim: o que foi que eu mais pensei nesse dia? A gente deixa o nosso pensamento correr solto e a gente acaba acarretando muitos prejuízos porque a gente não cuida, da nossa cabeça. É difícil? É muito difícil, porque a gente vive numa vida extremamente intensa, muito acelerada, corrida, né? A gente já acorda atrasado. Eu lembro que tinha uma época na minha vida que eu acordava 5 horas da manhã, eu já acordava atrasada. Você sabe o que é isso? Às vezes eu dormia meia-noite, 5 horas eu estava de pé e dizia assim: dormi meia-noite, intensamente ativa, acordei 5 horas da manhã atrasada. Né? Então a gente vive uma vida muito louca, uma vida muito intensa, né? Uma vida de muita cobrança, de muita pressão. Eu vou lá ter tempo de parar para pensar o que eu estou pensando? Mas a gente precisa, porque muitas vezes a gente vai vivendo nessa bola de neve, sabe? E chega um momento que eu digo assim: eu não sei porque eu adoeci, eu não sei porque eu estou triste, eu não sei porque eu estou estressada, eu não sei porque eu estou irritada, eu não sei porque eu não consigo mais controlar as minhas emoções. Sabe por quê? Você não consegue mais ter controle sobre as suas emoções? Sabe por que você não consegue mais se sentir em paz, estar sempre ansiosa ou ansioso, tenso, estressado? Por quê? Porque você se permitiu entrar numa rota perigosa onde o seu cérebro se tornou instintivo. Tudo é automático. Né? Quem já assistiu aquele filme Clique? É um filme muito interessante, é com Adam Sandler e ele ganha um controle remoto para conduzir a vida dele. Eu tenho que correr para lá porque a gente já está quase no final do nosso horário. Ele tem um controle remoto. Quem percebe que quando ele ele coloca o botão do automático para passar para um momento mais prazeroso e depois ele descobre que no momento automático ele faz decisões erradas,
ele não interage como deveria e ele começa a ter uma série de perdas, de prejuízo a longo prazo. Ele perde os filhos, ele perde a esposa, ele perde a família, né? Ele perde uma série de situações. Por quê? Porque ele ligou a vida no automático. Nós estamos perdendo o potencial da nossa história, o potencial que nós somos, do nosso valor, porque a gente ligou a vida no automático. A gente não para pensar. A gente vive intensamente sem controlar os nossos pensamentos. A gente não sabe, muitas vezes, o que a gente realmente pensa da gente mesmo, do outro. Às vezes eu só penso assim, eu não me sinto capaz de fazer. Por que você não se sente capaz de fazer? Será se realmente você não tem essa capacidade? Será que você já parou para pensar, eu não me sinto capaz? Por que eu não me sinto? Eu tenho habilidade, eu tenho conhecimento, eu sou capaz de fazer. Às vezes você vai dizer assim, eu sou, mas por que eu me sinto incapaz? A gente não para refletir sobre os nossos pensamentos e a gente acaba se desvalorizando. Os nossos pensamentos começam a correr de uma forma descontrolada e a gente entra no automático e sofre grandes prejuízos. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5 diz assim: levar cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Esse texto também é psicologia emocional. Ele está dizendo que é possível sim nós levarmos o nosso pensamento cativo. Nós fazemos com que o nosso pensamento nos obedeça. A gente agora eu vou pensar da forma certa. Eu vou ter um pensamento mais positivo. Eu vou ser menos negativo. Eu vou apreciar mais quem eu sou, as minhas qualidades, o meu propósito, a minha chamada. E a gente começar a olhar o que nós temos de bom. É possível sim nós levarmos cativo o nosso pensamento. Tá aí. Psicologia emocional na Bíblia já dizia isso. É levar o nosso pensamento cativo à obediência, torná-lo obediente. Você é capaz de domar os seus pensamentos de maneira que ele trabalhe ao seu favor, né? Vivemos nessa sociedade que tenta controlar os nossos pensamentos, dizer quem nós temos que ser, como temos que agir, como devemos fazer, qual é o padrão que eu tenho que seguir. E muitas vezes nós vivemos com a nossa vida atrelada a essas crenças limitantes, a essa pressão social e deixamos de ser quem realmente devemos ser. Qual é o teu valor? O que você nasceu para ser? Qual é o teu propósito de vida? O que você pode agregar para a sociedade? Você já pensou sobre isso? Você já pensou por que você se sente incapaz? Por que você se sente triste? Por que você se sente limitado? Por que você não avança? Por que você hoje está vivendo a vida que você não quer viver? Por quê? Chegou a hora de você decidir fazer uma mudança radical na tua vida, você se valorizar mais e você cuidar mais de você. Estamos caminhando para o final da nossa live, o Instagram já está avisando aqui que estamos encerrando. Mas se você gostou dessa live, nós vamos continuar na próxima semana. Nós estamos nesse mês de conscientização de que você tem um valor, de que nós somos importantes e que nós precisamos cuidar de nós mesmos, construir, ativar a nossa autoestima, o nosso valor. Então, a próxima semana a gente vai continuar nesse conteúdo. Traga pessoas com você para assistir. E eu te peço, nessa semana, comece a exercitar formas de você construir a sua autoestima. Tira aí o print dessas atividades. Quem estava comigo na aula passada já fez os primeiros 7 dias, né? Dicas para construir sua autoestima. Uma atividade por dia, né? Tira o print rápido aí dos 7 dias. E quem já fez os primeiros 7 dias, essa semana vai fazer os últimos 7 dias, né? Os 7 dias dessa semana. Uma tarefa para cada dia, né? Então tira o print aí da tela, as minhas alunas, tira o print aí da tela, né? O que você vai fazer cada um desses dias, né? Para você aprender a construir a sua autoestima. Obrigado por você que esteve aqui comigo, obrigado pelos seus likes, obrigado pelo seu tempo, a sua atenção. Espero você na próxima semana. O Instagram já está nos expulsando aqui da live, porque o nosso horário já chegou no limite. Então eu espero você aqui na próxima semana para nós continuarmos esse assunto. E essa semana eu quero ver você trabalhar para você se conhecer, descobrir o teu valor. Um beijo, até a próxima quinta-feira.